Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoatividade onde nós vamos corrigir, certo? A segunda atividade que eu passei sobre atenção à saúde, tá bom? Pessoal, a primeira questão eu pedi, que vocês vissem os modelos de atenção à saúde que foram expostos em sala, certo? Tanto em sala quanto nas videoaulas que estão na plataforma, classificasse as alternativas entre verdadeiro e falso. E as que forem falsas, forem justificadas, certo? Sejam justificadas. Que seria vocês falarem o porquê da alternativa estar falsa. Vamos começar a correção. Modelo biomédico tinha como objetivo a preocupação com o ambiente, tomando medidas para a realização de saneamento de ruas e casas. Falso, pessoal. Por quê? Porque o modelo biomédico, como foi visto nas aulas, é um modelo centrado na cura, centrado no corpo, certo? O modelo biomédico era focado na cura das moléstias do organismo. Moléstia é o sinônimo para doenças. Focado apenas no corpo como objeto adoecido e não nas demais características que afetam a saúde. Antigamente, saúde era a ausência de doença. Então, o modelo biomédico ele tinha como a preocupação curar, certo? Os médicos eles tinham como preocupação receber uma pessoa adoecida e resolver o problema, apenas, sem ver de onde vinham essas doenças. Segunda alternativa. O foco do modelo previdenciário privatista era trabalhadores devidamente registrados, certo? A saúde ainda não era ofertada para todas as pessoas. Correto, pessoal. O modelo previdenciário privatista, olha essa palavra, previdenciário, vem de previdência social, né? Antes do SUS existir, a saúde era ofertada apenas para trabalhadores que tinham carteira assinada, que eram registrados. A saúde ainda não era pública e nem era disponível para todas as pessoas, certo? No modelo preventista campanhista, tinha uma visão mais ampla de saúde, se estendendo para o ambiente de moradia e comércio, como vilas e portos, que era propício para o desenvolvimento de doenças comuns da época. Correto. Por quê? Olha, pessoal, preventista, campanhista. Era a época que se faziam campanhas de prevenção contra doenças, contra o adoecimento que vinha justamente do ambiente, né? Seria também um modelo chamado de sanitarista. Ele tinha a visão de que o ambiente estava adoecendo as pessoas. Justamente do século XIX, doenças como a peste, a varíola, a febre amarela, doenças assim que eram possíveis de prevenir se você fizesse a higienização de portos que eram cheios de ratos, ratos que vinham de outros continentes. Então, se tinha preocupação justamente com o ambiente de moradia e comércio. Próxima alternativa. As doenças mais acometidas na época do modelo preventista campanhista, que foi visto na questão anterior, que tinha como objetivo sua erradicação, era o rotavírus, febre maculosa e malária. Falso, pessoal. Essas doenças não eram o foco, né? Não eram as doenças mais prevalentes quando o modelo preventista campanhista estava no seu auge. As doenças mais acometidas eram a peste bubônica, a varíola e a febre amarela, certo? Próxima alternativa, as doenças do século XIX
acometiam a classe de pessoas mais ricas que tinham hábitos de higiene precários. Pessoal, a classe mais rica, ela tinha mais acesso a condições de moradia, elas tinham mais acesso à educação, elas eram mais educadas, elas tinham etiqueta, né? Então, a questão de doenças, elas acometiam principalmente classes mais pobres e periféricas da sociedade, onde se proliferava doenças justamente que vinham do ambiente, devido a estar à margem das cidades, sem condições de higiene e moradia. Então, as pessoas mais pobres, infelizmente, na época, até os dias de hoje, são menos privilegiadas no sentido de proteção à saúde, justamente por várias falhas que tinha na sociedade na época. Acesso à educação, oportunidade de trabalho, né? Então, todos esses fatores faziam com que a classe mais pobre fosse a mais atingida pelas doenças. O período de vacinação das pessoas dessa época era voluntário, pois não podia obrigar a população a se vacinar de doenças infecto-contagiosas. Errada, pessoal. Essa questão está falsa. A vacinação era obrigatória. Quem já estudou a história da saúde, até hoje existe a fundação em homenagem a Oswaldo Cruz, né, que impôs a vacinação obrigatória, que foi um dos líderes das campanhas de vacinação, devido ao estado de saúde pública estar em calamidade e as doenças serem infecto-contagiosas, podendo se espalhar rapidamente. Então, a vacina ela era obrigatória até os dias de hoje, começando por essa época, que o objetivo era evitar o adoecimento em massa das doenças que possam se espalhar rapidamente, as infecto-contagiosas. Próxima alternativa. O modelo de saúde hospitalocêntrico, prestem atenção no nome, tinha assistência voltada à cura na instituição hospitalar, recebendo altos investimentos nesse tipo de atenção à saúde. Pessoal, verdadeiro. Antigamente, o foco das empresas, o foco de quem produzia saúde era nos hospitais. Antigamente não existiam unidades básicas de saúde, não existiam UPAs, não existiam CAPs, não existiam instituições que pudessem aportar em vários níveis da atenção à saúde da população. Era tudo voltado no hospital. A medicina curativa voltada na cura e dentro das instituições hospitalares, certo? Por receber altos investimentos da indústria médico-farmacêutica, o modelo de atenção à saúde prevaleceu na dinâmica curativa nos hospitais, onde ocorreu a hierarquização e fragmentação do processo de trabalho em saúde. Verdadeiro, pessoal. A indústria farmacêutica e médica focava em instrumentos e tecnologias voltadas para a cura e o aumento do aporte tecnológico hospitalar, visando a dinâmica curativa dos hospitais, né? onde se houve a supervalorização médica, né? E a hierarquização, houve divisão dos processos de trabalho em saúde. Isso aconteceu antes do modelo de saúde atual, né? Que nesse modelo ainda se focava na cura, em tecnologias para curar o corpo adoecido. A especialização médica tinha a visão dos sistemas do corpo separados. A atenção à saúde não era mais voltada para o indivíduo, e sim para a parte do corpo afetada. Com essa fragmentação do processo de trabalho, o médico passou a não visar o corpo inteiro, pois à medida que as tecnologias iam se aprimorando e iam se descobrindo mais doenças,
houve-se a necessidade dos médicos se especializarem em sistemas do corpo diferentes. E com isso houve uma fragmentação. Os médicos eles não eram clínicos, todos clínicos gerais. Passou a surgir um médico que observava só patologias voltadas à visão, só patologias voltadas a intestino, à pele, ao sistema nervoso, aos músculos e ossos. Então, foi a partir desse modelo hospitalocêntrico, essa atenção voltada à saúde curativa, essa atenção voltada à dinâmica curativa, foi o que fez a fragmentação do processo de saúde, dando origem à especialização médica. Portanto, está verdadeiro. Pessoal, a reforma sanitária foi fundamental para a fundação do serviço de saúde privada, com os planos de saúde que podiam ser adquiridos pela população. Falso, ok? A reforma sanitária foi fundamental para dar origem ao serviço de saúde pública que nós temos hoje, que é o Sistema Único de Saúde. A saúde privada já existia. Quem podia pagar para ser atendido, para receber um remédio, para receber um procedimento, uma visita do médico, né? Sempre existiu. Os planos de saúde foram se aperfeiçoando com o tempo, com protocolos, com legislações, à medida, né, que a nossa Constituição foi mudando. Com a Constituição de 1988, que trouxe uma reformulação na saúde. Então, a reforma sanitária deu origem ao SUS, ao Sistema Público de Saúde, e não à saúde privada. Olha, pessoal, aqui é a resposta correta. A reforma sanitária foi fundamental para a fundação do serviço público que temos hoje, gratuito, atendendo a todos que necessitarem, independente da classe social e da ocupação que tiverem. Pois antigamente, classe social e o trabalho, né, a ocupação que as pessoas tinham, influenciava no tipo de serviço de saúde que elas iriam receber. Próxima alternativa, a reformulação da Constituição Federal de 1988 trouxe artigos que garantiam a saúde pública, como citada no trecho. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Pessoal, verdadeiro. Em 1988, houve a reformulação da Constituição Federal, trazendo 5 artigos principais, certo? Do artigo 195 ao 200. E esse aqui é o trecho que diz que a saúde é pública, né? E é dever do Estado promover essa saúde. Então, a alternativa está correta. Foi o surgimento do nosso SUS. Próxima alternativa, a Organização Mundial de Saúde, OMS, trouxe nesse tempo um novo conceito de saúde. Saúde é a ausência completa de sinais e sintomas que mostram bem-estar físico, mental e social. Falso, pessoal. A OMS, mais ou menos nessa mesma época, em uma das conferências mundiais de saúde, trouxe a definição de saúde diferente da antiga, que era apenas a ausência de doença. E hoje não. Hoje, a definição correta que nós temos é que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Ou seja, nós temos que estar bem fisicamente, mentalmente, socialmente, e algumas literaturas ainda incluem espiritualmente. Então, saúde ganhou um amplo conceito, que antigamente era uma coisa mais restrita, focada apenas na cura.
E hoje em dia, para ter esse bem-estar todo, nós precisamos o quê? Investir muito na prevenção. Próxima alternativa, pessoal, o modelo atual do SUS é baseado na prevenção, proteção e recuperação da população, hierarquizando em 3 níveis de atenção à saúde: primário, secundário e terciário. Correta. Turma, o SUS, como nós vimos aqui na lei, o Estado tem que garantir ações e serviços para promoção, proteção e recuperação, certo? Que é um objetivo do SUS. E ele está dividido, hoje em dia, em 3 níveis de hierarquização, ou seja, nível primário, para casos mais simples, é a porta de entrada do SUS. Nível secundários, para casos de média complexidade. E nível terciário, para casos de alta complexidade. Ou seja, o foco é a prevenção, mas nós temos uma hierarquia de serviços de saúde a fim de promover a proteção, recuperação e prevenção da população. Então, essa alternativa está correta. Pessoal, vamos para a questão 2. Organize os nomes das colunas abaixo em princípios organizativos e princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Pessoal, o SUS ele tem princípios para funcionar, certo? Princípios organizativos e princípios doutrinários. Doutrinário é aquela base, é aquilo que ele é indescritível, é aquilo que é imprescindível para ele funcionar. Então, os princípios doutrinários do SUS, como estamos vendo aqui no gabarito. Universalidade, que é garantir o acesso universal. O SUS ele não tem restrições de acesso, certo? Na lei, ele não é para ter restrições. O SUS ele deve atender todos, independente de cor, raça, etnia, sexualidade, ocupação, classe social. Então, o SUS ele é universal. Um dos princípios doutrinários é a universalidade. Hierarquização é um princípio organizativo. Por quê? Porque ele não é a base, ele não é uma doutrina. Ele não é um princípio filosófico do atendimento, né? Os princípios doutrinários, eles são mais filosóficos, no sentido de abranger o máximo possível. E o organizativo, ele mede como essa abrangência vai funcionar. Então, hierarquização é um princípio organizativo. Como nós vimos, na hierarquização nós temos 3 níveis de atenção à saúde. A atenção primária, secundária, terciária e alguns serviços considera-se a quaternária. Então, é um princípio organizativo que organiza como o SUS funciona. Descentralização é um princípio organizativo, pessoal, porque antigamente quem era responsável pela gestão do SUS era a instância federal, era a União. E com o surgimento do princípio organizativo, esse foco passou a ser distribuído para as demais instâncias, né? Por exemplo, o Estado e o município. Então, descentralizar foi tirar a obrigatoriedade, toda a carga por cima do governo federal e distribuí-lo nas instâncias estaduais e municipais, facilitando a gestão dos serviços de saúde de cada região. Então, a descentralização é um princípio organizativo. Participação popular, princípio organizativo. Por quê? Porque na participação popular nós temos os conselhos de saúde,
onde a participação popular é incentivada e liberada, né? Existem os conselhos comunitários de saúde, os conselhos comunitários de bairros, que juntos eles conseguem levar às instâncias superiores problemas que estão acontecendo na sociedade, né? Problemas de infraestrutura, problemas de saneamento, problemas de coleta de lixo, fatores que estão influenciando em determinantes sociais da saúde. Então, a participação popular ela é um princípio organizativo, ela ajuda o SUS a se organizar. A integralidade é um princípio doutrinário, é a filosofia do serviço que trata do atendimento integral. Ele vai atender o paciente em todas as suas necessidades. Se o paciente precisa de uma cirurgia, ele vai ter. Se o paciente precisa de medicação, ele vai ter. Se o paciente precisa de acompanhamento domiciliar, ele vai ter. Então, todas as necessidades do paciente vão ser atendidas pelo princípio doutrinário da integralidade. Equidade, pessoal, também é um princípio doutrinário. Equidade é diferente de igualdade, certo? Igualdade é eu dar para todo mundo uma porção igual. E equidade é eu oferecer para quem precisa mais, eu ofereço mais, e quem precisa menos, eu ofereço menos. Eu não deixo ninguém sem nada, porém, eu vou dar às pessoas o serviço de saúde que elas precisam, de acordo com a necessidade delas. Se um necessita mais, ele vai receber a maior assistência. Se um necessita menos, ele vai receber a assistência necessária devido à sua necessidade ser menor. Porém, é balanceado de acordo com a necessidade do usuário. Regionalização. Pessoal, regionalização é um princípio organizativo. Por quê? Porque regionalização é você formar uma rede entre serviços de saúde que já existem. É uma comunicação. Se um município não tem um hospital de alta complexidade e o município vizinho tem, a regionalização une esses municípios, fazem pactos, fazem acordos para que o usuário possa ter acesso ao município vizinho e, em compensação, o município vizinho pode usar o serviço móvel de urgência do município seguinte e do outro. Então, a regionalização forma uma teia de contatos para que os serviços de saúde se articulem a fim de promover o melhor e seguir todos os princípios organizativos e doutrinários do SUS. Tudo bem? Questão 3. Organize corretamente nas colunas os princípios do SUS em suas devidas definições, que foi o que nós acabamos de ver nessa questão. Ó, pessoal, aqui está um pouquinho menor, mas eu acho que dá para ler, né? Vamos lá, começando pelo princípio da universalidade. Pessoal, universalidade. A saúde é um direito e cidadania de todas as pessoas e cabe aos estados e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços devem ser garantidos a todas as pessoas, independentes de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Foi aquilo que a gente comentou. Acesso universal, acesso liberado a todos, sem restrições ou preconceitos, certo? Segunda alternativa aqui se remete à descentralização. Redistribuir o poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo, objetivando prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Isso, pessoal, além dos serviços de saúde, serve para serviços financeiros, certo? A redistribuição do SUS, a descentralização do SUS, não é só a responsabilidade administrativa do serviço, mas ao financeiro também, tá?
Terceira alternativa, tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. É o princípio da equidade que a gente viu. Dá mais a quem precisa mais e dá menos a quem precisa de menos. Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Esse é o princípio da integralidade, que a gente viu, pessoal. Integralidade considera todas as necessidades do paciente e elas devem ser atendidas. Os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, garantindo formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso. Pessoal, hierarquização. Os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade. Aquilo que vocês viram, nível primário, secundário e terciário. Circunscritos a uma determinada área geográfica significa que, por mais que o SUS seja universal e determinados serviços, por causa da gestão, sejam melhores do que outros, eles não podem ser abertos a todas as pessoas de todas as localizações. Tanto que é um princípio organizativo. Então, os serviços eles têm a sua hierarquia, porém, eles são circunscritos, eles são delimitados a uma determinada área geográfica, certo? A articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Letra D, que a gente viu, regionalização, articulação entre os serviços já existentes. E, por último, a sociedade deve participar no dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados os conselhos e as conferências de saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. Quem faz isso? A participação popular, não é, pessoal? A participação popular é que vai participar desses conselhos, é que vai controlar e avaliar a execução das políticas de saúde. É a própria população que vai dizer se os serviços estão de acordo, estão sendo suficientes para suprir as demandas que a sociedade necessita do sistema de saúde. Certo? Pessoal, simples, fácil, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Terminamos a correção de mais uma atividade. Um forte abraço e até a aula que vem.